Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada como o ser humano é salvo, é revelado a justiça de Deus. Uma justiça, uma salvação que do princípio ao fim é pela fé. Uma salvação, uma justiça que do início ao fim é pela fé, porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. E aí Lutero, ele exclama em latim, pós tenebras lux, depois das trevas, a luz. E Martinho Lutero diz que os portais do céu estavam trancados para ele. E de repente ele vê os portais escancarados. E ele diz, e eu entrei. E eu entrei, porque era pela fé. É pela fé. E aí, em 31 de outubro de 1517, o padre alemão Martinho Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses dele, cujo título oficial é a Disputação do doutor Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências. E isso é só o início da Reforma Protestante. E aí os reformadores, tendo Lutero como líder principal, ele concebe 5 princípios. Os 5 princípios que definem a doutrina, o ensino dos protestantes. 5 princípios-chave, que são aqui, frases em latim, sola gratia. Sola, a palavra sola significa somente. Somos salvos, somos abençoados por Deus somente pela graça dele. O segundo princípio, sola fide, somente pela fé. O nosso relacionamento com Deus é somente a fé. Terceiro princípio, solos Christus, a nossa salvação, o nosso exemplo, o nosso norte é somente Jesus Cristo. Ele é o verbo encarnado, a verdade encarnada, o Deus verdadeiro. Sola Escritura, somente as Escrituras, todo o ensino do cristão deve se basear única e exclusivamente, por isso a palavra somente nas Escrituras. E o quinto princípio, soli deu glória, somente a Deus a glória. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. Vamos analisar essa crença judaica de que um anjo descia, agitava as águas e o primeiro a entrar era curado. Vamos analisar isso pelos princípios da Reforma Protestante. Qualquer ensino, você pode analisar sob esses parâmetros. Se você fizer isso, você estará seguro. Vamos fazer isso, então, com essa crença judaica do anjo que descia e agitava as águas. Vou começar primeiro com sola Scriptura, somente as Escrituras. Todo o ensino cristão deve se basear única e exclusivamente nas Escrituras. Aí, claro, você vai me perguntar, mas, claro, o ensino de que o anjo descia e agitava as águas estava nas Escrituras. Não, nós não lemos aqui? João capítulo 5 está nas Escrituras. Mas, queridos, aquela multidão que estava crendo ali, havia lido João capítulo 5? Não. O Evangelho de João foi escrito décadas após. Não havia nenhum ensino nas Escrituras para eles se basearem, para crerem naquilo. Eles estavam crendo no quê? Nas Escrituras? Não. Estavam crendo no que alguém disse, no ensino de algum rabino, no testemunho de alguém. Olha, uma água se agitou, eu caí dentro da água e fui curado. E aí passou aquilo para frente. Ou então na visão de que alguém teve. Olha, eu tive uma visão e Deus me revelou que um anjo descia sobre as águas e tal. Não havia nada no Antigo Testamento que ensinasse isso. Tenha cuidado, queridos, do que você vê de testemunho, do que um profeta, entre aspas, diz. Eu vi esses dias um vídeo de um profeta dizendo, olha, Deus me revelou que o fim dos tempos está chegando e para todos abandonarem as cidades litorâneas e irem para o interior. Imagine, meu irmão, você mora na cidade do litoral, você vai abandonar baseado na palavra dessa pessoa? Quem é essa pessoa? Queridos, nós só temos segurança se você olhar para as Escrituras. Nós precisamos saber, queridos, que pessoas têm sonhos, têm visões, mas nem sempre aquilo é de Deus. Inclusive, tem pessoas com doenças psiquiátricas dentro da igreja, tendo visões.
E você vai seguir isso? Ou mesmo, quem sabe, quem é que está revelando isso para aquela pessoa? As Escrituras são a nossa segurança, queridos. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, prestem atenção, irmãos. Se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo de Deus, lhes ensinar um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, seja considerado maldito. E eu disse e repito, o apóstolo Paulo repete no verso 9, eu repito, se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou um anjo do céu, lhes disser um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, seja considerado maldito. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele bate no peito e diz, eu não tenho autoridade nenhuma de ensinar qualquer coisa que esteja fora das Escrituras. Qualquer coisa que Jesus não ensina, eu não tenho autoridade. A partir de anjos, de visões de anjos, né, surgiram diversas religiões. Nós sabemos que Maomé, por exemplo, ele diz, se é verdade ou não, eu não sei, diz que ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que lhe ditou o Alcorão. A igreja dos Mormons também, Joseph Smith diz que recebeu a visita do anjo Moroni, que lhe ditou ali o livro de... Enfim, queridos, imagine se um anjo aparece para mim. Ou realmente, ou numa visão, ou num sonho, ou aparece para o pastor Wagner. E diz para nós, olha, baseado em João capítulo 5, vocês vão construir um tanque aqui na igreja, aí tem aquela visão, e quando a água se agitar, ou quando um irmão der uma oferta de muita fé, quem entrar na água primeiro será curado. Nós deveríamos crer nisso, queridos? De jeito nenhum, porque isso não está nas Escrituras. Não está nas Escrituras. Abra comigo, queridos, em Tito, capítulo 1, por favor. Verso 9. Sua esperança está onde, queridos? Em Jesus ou em determinado ensino de determinada pessoa que disse da cabeça dela? Tito, capítulo 1, verso 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada aqui nas Escrituras, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, as Escrituras também é para refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos, sempre essa palavra muitos, insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles que ensinam isso sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Está acontecendo isso aí, queridos? Aí fora? Está, né? Estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Veja, queridos, que a palavra já nos adverte. E no verso 14, não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Não deem atenção a lendas judaicas. Hoje os evangelhos, só porque é judaico, às vezes a pessoa vem da tradição judaica, queridos. Foram os judeus que, na sua ignorância, mataram Jesus. Jesus diz em João capítulo 3 para Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. E Jesus diz, olha, eles são cegos, guiando outros cegos e vão cair todos na cova. Então tenha cuidado, queridos, para quem você está ouvindo. Porque quantos mestres, quantas lendas judaicas, quantas superstições são criadas, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. Quantas superstições são criadas, e você precisa verificar se está nas Escrituras. Não é porque alguém disse, não é porque alguém tem uma autoridade de falar alguma coisa e você crê, queridos. Toda autoridade tem que se basear nas Escrituras.